Então, a partir de agora, o teu valor ele não pode mais estar atrelado ao medo que você sente, mas sim à verdade que você sustenta. Para isso é importante você se alinhar com o teu processo pessoal. Mas, enfim, bem-vindos então ao canal Consciência pelo Amor. Hoje eu tô começando o vídeo aqui com o microfone, né? No último vídeo eu recebi um comentário falando sobre o áudio. Gratidão imensa pelos comentários, eu recebo todos, de sugestões, de opiniões, né, de trocas mesmo sobre as reflexões que a gente faz aqui juntos. E me organizei para eu comprar esse microfone, para investir aqui e espero que tenha uma experiência melhor, ajude aí no resultado. Bom, meu nome é Briana Saueia, aqui nesse corpo, nesse momento, e eu tô aqui para trazer reflexões que me fazem me sentir mais presente, que me dão mais autonomia, mais autorrealização, independente de questões externas, como eu me sinto aqui dentro. E essa clareza sobre qual caminho eu quero seguir. É incrível como o tempo tá passando mais rápido, não tá? E não é aquela coisa de a cada vez o tempo passa mais rápido e todo mundo sempre sentiu isso. Ultimamente, a gente tem passado por diversos estímulos diferentes. E eu observei que tem dois tipos de pessoas, de grupos de pessoas aqui na nossa bolha, né? Falando um pouquinho do mundo ocidental capitalista. Tem as pessoas que têm sentido que o tempo está passando mais rápido e se sentindo cada vez mais ansioso, com mais distrações e mais excesso de estímulos. E tem pessoas que têm percebido o quanto isso tá, essa rapidez de acontecimentos tem feito com que aquilo que a gente mentaliza acontece com rapidez. Talvez você possa ter percebido em algum momento que você comentou uma coisa ou pensou que queria que aquilo acontecesse e aquilo foi lá e aconteceu. E essa explosão de criatividade também, né? Algumas pessoas devem estar sentindo assim, nossa, eu tenho essa ideia, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E esses dois grupos de pessoas estão muito próximos um do outro. A diferença é a clareza no propósito. E é sobre isso que eu quis falar hoje, porque é incrível como cada decisão que a gente toma se desdobra em uma outra realidade. E a gente está recebendo hoje em dia esse chamado, né? Sempre foi assim, né? Cada escolha sua impacta em consequências, né? Que nem aquela frase que fala que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Acho que é bem estoica essa frase, né? Deve ser, certeza. E, bom, é isso que a gente tá vivendo, só que de uma maneira mais intensa ultimamente, né? Não vim aqui a falar de astrologia hoje, mas o planeta Urano entrou em Gêmeos e agora com essa mudança radical, Urano é um planeta geracional, né? Então a gente está recebendo esse chamado nesse momento aqui de abril de 2026. E o signo de Gêmeos ele está relacionado à rapidez, né? É um arquétipo de um signo muito rápido. Ele é regido por Mercúrio, que é o planeta que gira mais rápido em torno do Sol. Está relacionado à mente, ao elemento ar. Então são trocas, mudanças extremamente rápidas. E logo Urano, que é o planeta das transformações, então tá chamando a gente para transformações extremamente rápidas. Isso quer dizer que se a gente estiver bem atento e escolher com clareza, muitas transformações boas estão a caminho. Mas se a gente ficar um pouco distraído com esse excesso de acontecimentos, estímulos e mudanças rápidas e só reagir a isso e não tomar nossa iniciativa, nossa intenção, a gente vai se sentir ao mesmo tempo que ultrapassado, talvez até ansioso e sobrecarregado. Então, o chamado desse vídeo é para você poder aproveitar esse momento como combustível, como alavancagem para você transformar a tua vida da melhor maneira possível. Nós estamos recebendo essa oportunidade para que a partir da consciência a gente possa usar isso a nosso favor.
Também tem o fator tecnológico, né, da internet e da inteligência artificial, mas até trazer essa reflexão sobre como cada decisão que você, que nós tomamos nas nossas vidas acabam se desdobrando em uma realidade nova, né? Como que isso impacta no nosso desenvolvimento pessoal, na nossa vida, no âmbito espiritual também. Desde que eu decidi voltar com esse canal no YouTube, muitas coisas mudaram e mexeram aqui dentro de mim. Envolve vários aspectos emocionais também, de acreditar em si, né? Uma coisa que gera um desafio de eu também ter que falar que, olha, eu tô postando vídeos, né, pessoas, e para mim gera às vezes uma dificuldade, às vezes gera, a gente tem uma insegurança, né, mas também um aspecto positivo de, nossa, finalmente eu tô me expressando, tô colocando para fora todas as ideias que eu tenho, e isso faz com que a gente se sinta mais feliz, mais leve, né? A gente veio aqui para se expressar e às vezes o dia a dia, né? Mesmo que o trabalho envolva o teu propósito, mesmo que nas tuas relações você converse, escute, né? Role uma troca, uma comunicação. Acho que o fato de acontecer essa expressão para mim tá me tornando cada vez mais autoconfiante, né? Tem melhorado esse alívio, né, tenho me expressado. E isso acaba impactando na autoestima, e não na autoestima que eu falo, aquela que a gente fala sobre, eu me amo. É no quesito, pô, eu tô fazendo aquilo que eu me propus a fazer por mim. E assim eu me sinto aliviada, eu me expresso. Incrível, né? Isso eu tô falando assim coisas que eu lembro agora, tá? Isso tem impactado diretamente no meu dia a dia, na minha organização do dia, em como eu tenho que priorizar o meu tempo, porque para fazer o canal a gente, pô, tem que separar um tempo para gravar, né? E outra, as coisas que passam na minha cabeça não são só coisas que passam na minha cabeça. Eu penso, cara, isso faz muito sentido com o propósito do canal. Vou levar essa reflexão. Então, essa percepção do tempo está passando muito rápido e das escolhas que a gente toma terem um peso maior, ou seja, a gente tem uma responsabilidade maior para com tudo aquilo que a gente escolhe, tem feito com que eu refletisse: nossa, isso impacta diretamente no nosso desenvolvimento pessoal. É como se agora a gente tivesse que não ter muito mais cuidado, mas arcar com as próprias consequências das próprias escolhas, porque a manifestação está acontecendo muito rapidamente. Talvez você aí tenha percebido que, sabe quando você fala uma coisa, daqui a pouco aquilo acontece? Ou você mentaliza, nossa, bem que isso podia acontecer e acontece? Comigo isso tem acontecido com muita frequência. E eu conversei com diversos amigos e eles também têm sentido isso, né? A gente trocou experiências de que aconteceram coisas que a gente estava mentalizando. E essa rapidez, ela não é uma coisa... é por acaso, com você também, que coincidência. Não é coincidência. A manifestação, a cocriação está acontecendo mais rápido, ou seja, a gente está tendo cada vez mais poder sobre a realidade porque a gente está trazendo isso para a consciência. Se a gente usa isso de maneira benéfica para nós, com bastante consciência na escolha, a gente vai conseguir ter uma vida bacana porque a gente escolhe conscientemente. Mas se a gente vai vivendo no automático, se rendendo a reagir ao que acontece conosco, isso pode acabar trazendo a nossa própria ladeira para rolar para baixo. Então, era essa reflexão que eu queria trazer para nós. Então, a partir de agora, o teu valor ele não pode mais estar atrelado ao medo que você sente, mas sim à verdade que você sustenta. Para isso é importante você se alinhar com o teu processo pessoal, né? Para isso, terapias estão aí, a gente tem acesso a diversas terapias, sejam elas alternativas ou convencionais. Meditações estão aí, contem comigo para todas elas, se vocês quiserem
auxilio nesse processo. Mas caso você já saiba, já tenha como mergulhar em si, usa isso. Traz para dentro a sua presença para você se conectar com a tua verdade, com aquilo que você realmente quer, sem precisar mostrar para o outro o que você quer. Esse é o caminho. E aí, a partir desse lugar de verdade, de autenticidade, você vai escolher. Vamos entrar agora numa parte mais prática, né? Nas nossas vidas, nós temos diversas opções de coisas a escolher, né? Tanto de trabalho quanto de estudo, de relações. A vida tem se tornado muito abundante para todas as pessoas. Se a gente parar para observar, para enxergar, o tempo todo nós temos que fazer escolhas. E esse que é o ponto principal, a gente enxergar as possibilidades que se apresentam pra gente no dia a dia. Nós temos sempre esse poder nas mãos, mas por irresponsabilidade, talvez preguiça ou comodismo, a gente acaba preferindo delegar ou deixando fluir as coisas, o que até certo ponto é muito bom deixar fluir, mas é muito importante nós termos clareza sobre as nossas intenções. E aí é que entra a consciência. Quanto mais você está próximo daquilo que você realmente é, né, e não vestindo um personagem para se adaptar a situações, para agradar pessoas, para suprir expectativas, você consegue ter mais clareza sobre o que você realmente gosta. Então, quando a gente deixa de querer suprir essas expectativas e deixa de se cobrar por coisas que às vezes nem fazem tanto sentido para nós, a gente começa a se aproximar, mas na verdade o que eu quero é isso e não aquilo. E aí, quando a gente vai tendo essa clareza, a gente consegue colocar uma intenção real. Essa intenção vai ajudar a tomar as escolhas devidas. E aí é um momento chave, essa semana agora, nessa lua nova que vai acontecer essa semana. A gente está num momento importantíssimo para tomar decisões que a gente precisa tomar. Então, cada um em alguma parte da vida, eu tenho certeza que cada um está sentindo algum incômodo em alguma área e está tendo que deixar para trás um eu que você era, né? E, bom, para algumas pessoas isso está vindo em forma de ansiedade, excesso de estímulo, confusão mental, falta de tempo para resolver as coisas, tempo passando rápido e nossa, eu tô me distraindo toda hora. Tem um vídeo aqui que eu falei sobre distração e ele tá assim enorme, eu falei muito, inclusive a vibração, a frequência da distração ali, quando a gente fala sobre isso, ficou muito clara no vídeo. E para algumas pessoas isso tá vindo de forma positiva, tá vindo assim, nossa, eu tô com uma criatividade imensa, tô trazendo um monte de ideias aqui pra prática. E qual que é a diferença entre essas duas pessoas? É mínima, né? Esses dois tipos, esses dois grupos. Todos nós estamos recebendo diversos downloads, diversas clarezas. A consciência está se expandindo para todo mundo mesmo, assim. Só que cada um tá vivendo numa possibilidade diferente, numa veste diferente, né? Então tem gente que tá numa condição financeira, tem gente que tá numa condição emocional, tem gente que recebeu aprendizados diferentes, mas todos estão aumentando essa capacidade de percepção, de observação, de análise, de que o campo mental tá acontecendo, mas ok, eu tô percebendo que tem mais coisas por trás de só esse corpo e essa mente. E ao acontecer isso, a gente tem que lidar com essa clareza. Se você não tiver essa clareza, isso vai vir em formato de ansiedade. Então o ponto-chave é: você tá vendo que o tempo tá passando muito rápido? Entenda, tudo aquilo que você escolhe agora vai impactar diretamente em como os seus próximos 5 minutos vão ser. Então esse vídeo ele é um chamado para responsabilidade, de você respirar profundo e tomar uma decisão.
o que você vai fazer com o seu tempo? E aí a dica é, pega um pedaço de papel, esquece o celular, porque eu juro, o celular, ele às vezes, não que é ruim anotar as coisas do celular, eu amo, eu uso muito o bloco de notas, mas ele às vezes acaba distraindo a gente clica em outras coisas e já era. Pega um pedaço de papel e coloca tracinhos, coloca 5 coisas que você tem que fazer hoje, que você escolhe fazer hoje. E aí, toma uma decisão. Agora eu vou fazer isso. Assim, a coisa mais simples, não tô falando de metas pra vida, vou te chavar mais esses outros vídeos falando sobre organização pessoal. Mas hoje é mais um chamado pro momento presente, sabe? Pra esse foco, pra esse centramento. Quando a gente tem clareza sobre qual é a nossa intenção, o que nós queremos construir, a vida ela tá devolvendo muito rápido. E falo pelo exemplo do canal, né? Essa clareza do que eu quero e ter assim a coragem de escolher, porque toda vez que a gente escolhe uma coisa a gente abdica de outras coisas, né? A coragem de escolher ela tá sendo o veículo, a gasolina, né? O combustível para que as coisas aconteçam, para que as coisas floresçam. Então, tenha clareza sobre o que você escolhe. Só que como saber o que você quer? A gente precisa excluir todas as possibilidades de agradar o outro, ou suprir expectativas externas, ou buscar reafirmar uma imagem que a gente criou, provar algo para alguém. E começa. Se você se distrai, isso vai se tornar sobrecarga, vai se tornar ansiedade. Então é isso, fica esse convite. Gratidão, espero ter contribuído e até o próximo vídeo.